Ai, Caio, eu vou pedir aos participantes para qualquer dúvida, intervenção que tiver, fazer por meio do chat, que os microfones, para não haver interferência, ficarão desligados, tá joia? Então, qualquer dúvida, pergunta, pode ser feita por meio do chat, esse balãozinho que está aí no meio da tela. E hoje nós vamos falar sobre gestão financeira. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Boa tarde a todos, né? Sou Ana Carolina Gomes, analista de agronegócios da cafeicultura aqui no Sistema FAENG. Coordeno o programa Café Mais Sorte, um programa que ajuda os cafeicultores na gestão de custos de produção. Sou formada em agronegócios e atuo aqui no Sistema há 6 anos. E diante de tantos desafios da cafeicultura, dirigir uma propriedade rural no Brasil tem o tamanho de um desafio de pilotar um carro em alta velocidade, por exemplo, numa estrada toda esburacada, cheia de curvas e, para piorar, com os olhos vendados. Hoje não é fácil, antes de todos adentrarem aqui, comentávamos sobre as oscilações no clima, câmbio, tudo isso interfere muito na atividade rural. E paralelamente a isso, tem ainda a família, né? Então, se torna uma arte para o produtor rural combinar empresa, mercado, família, enfrentar todos os desafios do dia a dia. Então, conhecer os custos de produção se torna imprescindível e é o primeiro passo para a gestão financeira de uma propriedade, que é o que vamos falar aqui hoje. A partir do momento, pessoal, que se conhece todos os bens e serviços e como isso impacta no fluxo de caixa dos nossos negócios, nós conseguimos planejar e organizar as atividades para que haja uma maior rentabilidade. E na atividade do café não é diferente, não é menos importante. Você já parou para pensar e calcular, né, quais são os principais custos da cafeicultura? Como que o preço impacta na atividade? Como que o clima afeta a minha produção? Hoje iremos discutir sobre alguns desses elementos e como é possível manejá-los, tornando, então, a produção de café mais rentável e lucrativa. Então, eu convido o engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, produtor de café na cidade de Manhumirim e técnico de campo em cafeicultura pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Minas, Everton Francini. Everton, seja muito bem-vindo. E conta para a gente, Everton, se eu anotar, eu paro de produzir? Ei, Ana, boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre gestão, agradecer a SIC, agradecer a FAENG, o Senar, né, a todos os idealizadores pela né, brilhante organização, né, nesse momento tão difícil que a gente está passando pela pandemia, né, e a gente tentar dar o máximo, né, para fazer um trabalho de qualidade, né? Mas então, o nosso bate-papo aí vai ser um pouquinho sobre gestão, né, de cafeeira. Eu formei em Viçosa, eu tive a oportunidade de, em Viçosa, trabalhar um pouco com gestão em gado de leite, tá? Depois eu comecei a trabalhar por conta própria, gestão na propriedade, e agora trabalhando com os produtores pelo ATG, né? Né? É um tema que eu gosto, eu sou apaixonado pelo tema de gestão, tema financeiro, né? Não sei se seria o melhor para apresentar um tema, mas eu queria mostrar um pouco do dia a dia, né? Até também sobre as regiões, às vezes a região que eu trabalho, que é aqui nas matas de Minas, pode não ser tão parecido com o Cerrado, com o sul de Minas, mas eu acho que a ideia de gestão, ela está a todo momento e toda propriedade, e cada vez mais ela é importante dentro de um processo produtivo, né? Então, nós vamos começar um pouquinho, falar um pouco de gestão, né? Eu vou mostrar um pouco dos slides e aí comentando, tá? A respeito disso. Posso compartilhar aqui, Ana? Pode compartilhar? Fique à vontade, Everton. Só um minutinho. Apareceu aí, pessoal, para vocês? Apareceu? Então,
pessoal, o tema é gestão cafeeira, né? E também um pouco de educação financeira, né? A parte de educação financeira. E eu gosto muito dessa frase, que ela é célebre, todo mundo fala, né? Se eu anotar, eu paro de produzir. Quem nunca é o técnico, alguém que escutou um produtor comentar alguma coisa desse tipo, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre gestão, né? Sobre o dia a dia de gestão, tá certo? A primeira ideia da gestão, né, que é o dia a dia, é dividir em talhões. Cada propriedade é única. A gente não tem a propriedade igual, não tem um terreno igual, não tem uma face igual. Então, a primeira coisa dentro de gestão é trabalhar, assim, com a divisão de talhões. Variedades diferentes, espaçamentos diferentes, altitudes, né? Tudo influencia dentro da gestão. Né? Aí, os exemplos que eu estou mostrando aqui, pessoal, são exemplos do dia a dia mesmo, das propriedades que eu atendo, são números das propriedades que eu atendo. Né? Então, essa é uma propriedade que eu atendo, ela foi dividida em talhões, de acordo com o espaçamento. Né? Por que dividir em talhões? Né? A primeira coisa é que cada talhão, né, vai ter um tamanho, vai ter um espaçamento, vai ter uma variedade, né? E até mesmo data de plantio. Né? Essa propriedade mesmo eu tenho lavouras que são de 2009, lavouras que são de 77. Né? E ainda é produtiva a lavoura. Né? Então, você conhecer o que você tem, conhecer o que você tem de talhões, ela é importante. Né? Então, essa propriedade aí, olha só como ela vem. Deixa eu só ver se eu consigo fazer um visual aqui, só um minutinho. Então, olha só que interessante essa propriedade. Ela tem 56 na safra 17, 54 sacos por hectare. Ano passado foi para Jesus, infelizmente. Ano passado foi muito difícil para todo mundo. E esse ano ela teve uma média da propriedade de 76, né? Sacos por hectare. Então, pegando esses 4 anos, essa propriedade deu 51 sacos por hectare de média, tá? E aí, é uma boa produtividade? Né? Para a nossa região, sim, é uma excelente produtividade. Só que, se eu fizer essa visão ampla, né, da propriedade, a propriedade, sim, ela é boa. Mas quando eu começo a analisar talhões da propriedade, eu tenho talhões que têm média de 51. E olha só, eu tenho talhões que têm média de 69. E eu tenho talhões da propriedade que têm média de 4 anos de 24. Então, apesar da propriedade estar com 51 sacos por hectare, dentro da propriedade eu tenho uma oscilação muito grande. Né? Então, como é que isso pode acontecer? Né? Então, dividir em talhões ela é muito importante, né, para a gente conhecer a propriedade, para a gente gerar valores e aí tomar decisões. Né? Se vai substituir o talhão, né? Se vai trocar por uma variedade, qual variedade na região está sendo mais bem adaptada. Isso tudo influencia dentro da gestão, tá certo? Outra parte que aí começa, né, é a parte de anotações, né? Você saber o que você está gastando, né, o que você está gerando, o que você está vendendo. É comum, gente, o dia a dia aí, você perguntar para um produtor quantas sacas você produziu. E aí ele dá uma balançada, né, não saber quantas sacas produziu no ano. Aí você pergunta qual foi sua renda bruta. Aí ele trava mais ainda. Aí você pergunta o custo, aí ele trava mais ainda. Aí você perguntar o que sobrou para você. Aí muitos não sabem te falar, né? Eu sei que pode variar de regiões, pessoal, né, às vezes tem uma região que é mais tecnificada, outras não, mas você saber o que você está entrando e o que está saindo é o básico. A gente não pode viver hoje sem saber pelo menos um fluxo de caixa. Do que sobrou, do que você tem o dinheiro, né? Então, a propriedade aí, né, entrou 21 mil e gerou 12 mil. Então, você fazer... E são coisas simples, porque a propriedade cafeeira, ela é anual. Então, os gastos são anuais. Não é uma coisa de todo dia, toda hora, todo momento. Então, às vezes o produtor fala assim, se eu anotar, eu paro de produzir. É difícil anotar. Você não vai gastar 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, né? Hoje a gente
tenta fazer muito a família fazer a parte dela, né? A família, o filho, às vezes, né? A filha tem uma facilidade, a esposa, e está agregando a família no processo de gestão da propriedade, tá? Então, você conhecer o custo, o que gera cada talhão, ela é muito importante, né? Aqui só mostrei quando depois eu gero por talhões, aí eu já consigo agora definir até talhões. Eu tenho uma visão total da propriedade, mas eu tenho uma visão de cada talhão, né? E aí eu consigo também chegar nos resultados, tá? Ou seja, eu consigo fazer da propriedade quais são os gastos maiores da minha propriedade, né? Quais são os gastos? É muito comum você também ver na propriedade o produtor falar, às vezes não vou fazer uma pulverização, a pulverização é caro, uma pulverização de folha, né, foliar. E aí você pega o custo de produção desse produtor, olha só, a adubação foliar é 1% do que ele gasta. Será que isso vai impactar ele fazer ou não uma pulverização? E será que essa pulverização não seria lá para aumento de produtividade, às vezes corrigir uma deficiência que está limitando um aumento de produção, né? Então, olha só que interessante. Esse aqui é o resultado do grupo. Olha só, da safra 16 até 20, 43% é colheita, né? 35% é adubação via solo, né? E aí, como é que a gente pode fazer o processo de gestão? Tentar trabalhar justamente nessas duas faces, né, que tem maior gasto da propriedade. Pegando aqui, são 78% de todo o gasto desse grupo que eu atendo, é colheita e adubação via solo, né? Então, qual seria uma forma da gente melhorar essa gestão de custo de via solo? É a análise de solo, né? Ainda temos produtores que não fazem análise de solo, e isso impacta muito na gestão da propriedade, né? Vai produzir sem fazer análise de solo? Vai produzir. Vai jogar o velho e antigo 25-20? Vai produzir? Vai. Só que a gente tem que ser mais eficiente no uso dos recursos da atividade. Cada vez mais a atividade está tendo margens baixas, né? As oscilações de mercado, as oscilações que a gente acabou de falar aí, de tempo, de clima. Então, a gente tem que ser eficiente no uso dos recursos, tá? Eu gosto muito da frase, só comentando, que R$1 economizado não é R$1 produzido. Se você consegue economizar R$1, você está com esse R$1 no bolso. Mas você produzir R$1, você tem o custo de produção desse R$1. E isso a gente não consegue enxergar, né? Então, dividir, igual eu já falei sobre os talhões, né? Dividir análise de solo, análise de folha, né? Isso aqui é um exemplo, tá? Esse é um produtor que eu atendo, ele já tinha feito análise de solo, mas dentro da própria análise de solo a gente pode combinar diferentes tipos de fertilizantes, né? Então, se ele fizesse essa primeira opção, ficaria em R$ 36.400 a adubação da propriedade dele, via solo. E se ele fosse por outros tipos de nutrientes, ficaria em R$ 45.190. Não estou entrando aqui no mérito da eficiência dos adubos, ou quem aduba é melhor, qual adubo é mais bem absorvível. Não estou entrando em mérito. Estou entrando em gestão, né? Dá para fazer mais barato? Né? Dá para fazer mais barato. E olha a diferença, R$ 8.700. O que é isso por mês dentro de uma família? Não é uma propriedade tão grande, mas R$ 8.700 dentro de um ano numa família, isso é uma diferença muito grande. E isso porque fez análise de solo. E se não tivesse feito análise de solo e jogado o adubo de acordo com o que ele acha que é conveniente? Então, é aqui onde estou falando as margens, né? Certo? Olha uma outra gráfica interessante. Aqui eu peguei custo de adubação por hectare de cada produtor, né? Aqui entrou custo geral, entrou tanto o adubo como mão de obra e transporte. Então, a gente tem produtores que têm um gasto de em torno de R$ 2.000, R$ 1.700 por hectare.
E ele tem uma produtividade média de 28 sacos por hectare. E se eu pegar um produtor que investiu um pouco mais em adubação, né, ele está aplicando um pouco mais de adubo, porque também é muito comum no campo a gente falar assim, adubo está caro, né, eu não vou gastar um pouquinho mais de adubo, né, eu falo que adubo é investimento. Se ele investir um pouco mais na nutrição, né, gastar, por exemplo, R$ 2.500 por hectare, ele está aumentando R$ 700 por hectare, mas ele aumentou em quase 10 sacas por hectare. Tá? Tem uns valores discrepantes aqui no meio, mas são produtores que, às vezes, eles fazem a própria mão de obra, então já barateia um pouco a mão de obra, né? São produtores muito produtivos, né? Mas de uma média, pessoal, a gente vê que o produtor tem que encarar a adubação como um investimento e não como um gasto na propriedade. Né? Não adianta você querer ter produtividade, querer ter uma eficiência de gestão. Né? E quanto que é 10 sacos a mais de café hoje por hectare? Então, paga o investimento, paga a colheita daquele café a mais e ainda sobra uma margem, né, para o produtor. Tá certo? E como é que eu faço para economizar a colheita? E isso é um gargalo, né? Então, como é que eu faço para economizar a colheita, ainda mais em algumas regiões, igual aqui as matas de Minas, que é praticamente 100% mão de obra, né? Física, né? A gente não tem condição de mecanizar, como em algumas regiões, né? Ser totalmente mecanizado, né? Então, aqui como se fosse um semi-mecanizado, a gente agora tem, né, as derriçadeiras que acabam ajudando muito. Mas olha que interessante, um produtor com baixa produtividade, o custo para colher por hectare dele sai em torno de R$ 2.800. Quando eu pego os produtores, né, que têm uma alta produtividade, aqui em relação ao grupo que eu atendo, né, eles têm um gasto com colheita de R$ 3.700, R$ 3.200. Se eu for olhar a diferença de um para o outro, a diferença é muito pouca. Né? Por hectare, a diferença é muito pouca. Mas por que isso acontece? Porque quando a gente começa a pegar lavouras com baixa produtividade, o custo por unidade colhida é muito alto. Então, a gente tem R$ 15 por medida, R$ 18 por medida, até R$ 25 por medida. Se você mantém a sua lavoura produtiva, né, de forma eficiente, você já começa a ter R$ 10 por medida, 12, R$ 13 por medida. Então, o custo por unidade produzida sai menor. Né? Então, olha só que interessante. Todos dois tiveram produtividade diferentes, mas quando eu olho o custo por hectare, não tem tanta diferença. Mas é justamente por causa desse preço por colheita. Né? Então, como é que a gente pode fazer uma gestão de colheita, né? Uma diminuição de custo de colheita na propriedade? É ter lavouras produtivas. Né? Lavouras que não forem produtivas, às vezes, ou renovação, ou um sistema de poda, tá? Que a gente tem essa parte de gestão. Tá? Pessoal, estou falando um pouco de gestão ampla, tá? Às vezes não estou entrando tanto em custo, coisas desse tipo. Estou tentando mostrar dia a dia, um prático, tá? Que a gente vai trabalhando nas propriedades. Né? E uma outra parte que eu vejo é a parte de poda das lavouras, tá? Uma parte de gestão, né, que eu vejo de podas, principalmente na parte de renovação. Então, a gente trabalhar com lavouras, porque também é comum a gente falar assim, tá na hora de podar. Aí o produtor fala assim, não, ainda não, ano que vem vai dar um cafezinho a mais. Não, tá na hora de podar, vai dar um cafezinho a mais. E ele fica só no cafezinho. Chega uma hora que toda a propriedade dele está no ponto de renovação. Aí ele já está descapitalizado, porque já vem com cafezinho todo ano, ele tem que podar já o gasto da poda, e ele tem que passar, e aí a poda é drástica, então ele tem que passar 1, 2, 3 anos investindo na propriedade sem ter retorno. Isso é a falência, isso é a quebra de uma propriedade. Tá? E é comum, né, de um modo geral. Então, não deixe para fazer poda no achismo. Se a lavoura está pedindo, ou faz um planejamento, não, cada ano eu vou renovar 15%, né? A lavoura tem que ser renovada.
a lavoura tem que ser podada. Não importa o tipo da poda, o produtor que se adequa à melhor poda que ele acha, mas não deixe de renovar, tá? Lavoura nova é lavoura produtiva. E aqui eu gosto de colocar essa imagem por causa das atividades também na gestão, ela tem que ter a hora certa de fazer. Não adianta você ter o melhor adubo da última geração e você passou o período de chuva e não fez atividade. Então, nós temos que ter capricho com a nossa propriedade. Então, aqui é só um trabalho, né, que o pessoal fez da época de poda. E, às vezes, o produtor vai esperar ver uma florada para tomar uma decisão de poda. Então, ele vai ver uma florada lá setembro, outubro. Olha o tamanho desse broto para o outro ano. Então, o que isso no outro ano vai dar de colheita? Em relação a ele ter tomado essa decisão um ano antes, não, esse talhão já está separado, eu vou podar. Olha só o potencial produtivo para o outro ano dessa lavoura, né? E aí, uma outra parte de poda que é importante dentro de gestão é os restos culturais da poda. Tá? Esse aqui é um trabalho de alguns pesquisadores mostrando numa poda, eu vou usar o exemplo da poda drástica, né, que a nossa região aqui ainda é muita poda drástica, né, aqueles restos vegetais, se eu pudesse converter eles em nutrientes, em torno de 320 quilos por hectare. Então, é muito comum também em nossa região ver o produtor tirando esses restos culturais da lavoura, deixando aquilo limpo. Realmente facilita, às vezes, o manejo? Facilita. Mas a gente tem que entender que aqueles restos culturais é o adubo que você veio aplicando em outro ano. Então, olha só, se eu pegar 320 quilos de N, 18 quilos de P2O5 e 286 quilos e tirar isso da lavoura, jogar na estrada, né? Ou fazer ou montuar, né? Você está tirando em torno de 32 sacas de 25-20. Cara, 32 sacas de 25-20 por hectare, isso é por hectare, é o adubo de um ano. É a adubação praticamente de um ano das lavouras da região. E muitos produtores estão tirando isso das lavouras. Né? Olha que interessante, olha o custo disso. Né? Você gastou um dinheiro para nutrir e você está tirando aquilo da lavoura. Né? Fora os outros benefícios de matéria orgânica, eu não vou... Né? E a outra, e de cálcio e magnésio. Isso é quase meia tonelada de calcário. Faz a conta de 32 sacos de 25-20 hoje, meia tonelada de calcário, e você vai ver quanto que esse produtor está tirando da propriedade dele e amontoando isso em algum canto. Né? E se ele queimar? Se ele queimar, é ainda pior. Né? Que eu vou considerar que queimando esse nitrogênio vai ser todo liberado, né? Volatilizado. Então, ele está deixando aí, né, 32 sacos de sulfato de amônio ou 15 sacos de ureia. Faz o custo disso hoje, né, e vê quanto que isso ele está queimando na propriedade dele. Então, ele está queimando dinheiro na propriedade dele. Certo? Vamos para mais um exemplo aí. Tá? Isso é muito dinheiro, né, gente? Dentro de uma gestão. Um outro custo, né, uma outra parte de gestão, que aí eu falo que eu nunca vi um produtor fazer esse custo, que é o custo de depreciação dos bens. Porque depreciação, o que é essa depreciação? O bem vai perdendo valor a cada dia. Então, ele teria, ou ele tem que, todo mês ou todo ano, guardar, fazer uma reserva, para que quando esse bem tiver que ser substituído, ele já tem o capital dele armazenado para poder comprar um novo. Só que como os produtores não fazem essa poupança, né? Quando chega para fazer a compra, ele tem que fazer o quê? Ele vai ter que financiar, porque ele não vai ter o capital para comprar o bem. Ele vai ter que financiar, ele vai ter que pagar juros, ele vai ter que fazer financiamentos e endividar para frente. Né? Então, depreciação é um custo silencioso e que as propriedades, de modo geral, não fazem. Né? Não tem uma reservinha. Então, se eu pego hoje um trator que é 120 mil, daqui 10 anos ele não está valendo 120 mil mais. Ele depreciou.
E aí, se você tiver que substituir esse maquinário? Então, durante esses 10 anos, teria que ter essa reserva, né? Esse armazenamento. Então, em torno de 60 mil, por exemplo. Olha, então, ele tem o bem dele de 60 mil e depreciou 60 mil. Então, ele teria que ter guardado os 60 mil para juntar com o bem utilizado e comprar um novo, né? É em torno de 10 a 15% da renda. Ou seja, é o famoso guardar um pouquinho, né? Fazer a reserva, né? E o outro tempo dentro de gestão é o preço, tá? Preço importa, né? É muito comum também o produtor vir chorando, o preço do café, e o preço, e lá vai, e a choradeira, e é protesto, e aí vai parar a estrada, mas está sabendo o custo, está sabendo quanto que ganha, né? E o preço importa? Então, olha que interessante, é um dado de 17, 18, da safra 17, 18, tá? Do grupo. Então, dos 30 produtores que eu atendo, olha só como oscilou o preço dos produtores da venda deles, tá? A média do grupo foi 397, tá? Então, eu tive uma diferença de R$ 86, ou seja, teve produtor que vendeu a saca em torno de 360 e eu tive produtores que venderam a saca em torno de 450, né? E aí, o que explica isso? Isso aqui, sabe, é qualidade de café, né? Ainda temos produtores que fazem café de baixa qualidade e a remuneração é pequena, é baixa. O que é R$ 86 de diferença, tá? Em uma saca? Então, será que o preço, às vezes, compensa? É o preço que vai mandar? Ou é você trabalhar dentro da propriedade? Né? Porque preço eu não consigo mexer, a não ser que eu faça trava, que aí amanhã o pessoal vai ter uma live, né, de trava, e eles vão falar um pouco melhor. Que aí você consegue definir o seu preço de venda. Mas tirou isso, é oscilação de bolsa e de câmbio. É uma coisa que não é a gente que vai tomar. A gente não vai conseguir bater na porta das cooperativas né, ou das empresas que eu quero vender por esse preço. Infelizmente, é o jeito, é o commodity, não tem como. Mas trabalhar dentro da propriedade para que eu melhore essa condição, isso eu consigo fazer. Isso o produtor consegue fazer. Tá? Isso o produtor consegue gerir. Aqui também é só uma parte, né? Eu peguei os dados de 95 até 2019 da oscilação de preço, tá, no mercado, já convertido em real e nominal. Isso aí não são preços corrigidos. É preço real daquela época, daquele dia. Mas por que eu gosto de mostrar esse gráfico? Para mostrar que o café, como commodity, ele oscila muito o preço. Então, ora a gente tem altas muito expressivas, tá? E repara uma coisa, essas altas não acontecem gradativamente. Essas altas acontecem em um curto espaço de tempo. Por exemplo, de março de 2010 até outubro de 2010, o preço cresceu quase 87%. Então, olha só como a oscilação de preço para cima é muito rápido. E se o produtor não tem esse café guardado, ou ele escalona o preço de venda, ele não consegue pegar essas oscilações boas, tá? Assim também como a gente tem oscilações menores. Mas o que eu quero mostrar com esse gráfico? Quando o preço abaixa, é a hora que ele mais desanima. É a hora que ele não compra o adubo, é a hora que ele não aplica os defensivos, é a hora que ele não faz nada. E aí o que vem depois de uma baixa? Uma alta. Só que é uma alta, não é uma alta gradativa, é uma alta a curto espaço de tempo. Então, se ele não está com a sua lavoura produtiva, se ele não está com os custos enxutos, ele não consegue surfar essa onda da alta. Tá? Tivemos isso ano passado. Eu tive produtor que vendeu a saca 290. Mas eu não consigo segurar o café, eu tenho meus compromissos. Tá, mas tenta pelo menos uma parcela da sua produção
segurar, guardar, tenta ter um fluxo de caixa positivo para você fazer, né? E dezembro, janeiro, fevereiro, o café deu aquele pico. E foi assim, ó, em menos de um mês. Então, quem tinha uma parcela guardada, teve um acréscimo de 100, 150 reais a mais na saca de café. Então, preço importa ou preço não importa? Né? Só para a gente poder comentar mais um pouquinho aqui sobre preço importa ou não importa, tá? Isso aqui é dado real, é dado de um produtor que, né, que eu atendo, né? Na época, ele vendeu o café a 370 reais, tá? Ele tem uma produtividade de 25 sacos por hectare, tá? Ele tem o custo de 150. Finalmente, ele gerou aqui 875 reais por hectare. Muito pouco, né? E aí esse produtor fala assim, preço importa. Beleza, então 450 tá bom para você? Tá bom. Então ele já saiu aqui de 875 para 2.875. Então ele teve 3 vezes mais aumento no lucro, porque ele falou que preço importa. Mas e se eu fizesse assim, olha, eu não consigo mexer no preço do seu café. Eu não consigo, porque é mercado, é bolsa. A não ser a gente faz trava. Estou tirando o mérito da trava. Mas vamos trabalhar adubação, controle de pragas e doenças, né? Fazer uma boa gestão das plantas daninhas, né? Fazer isso aí. Eu consigo sair de 25 sacos por hectare e ir para 35. Isso é simulação real, tá, pessoal? Isso é simulação real. Óbvio que ele vai ter um aumento do custo, porque ele vai adubar mais, ele vai pulverizar, ele vai gastar com defensivos. Então, ele vai sair de 150 reais por saca, né, do que ele vai gastar na lavoura para 180. Então, o custo dele aumentou. Tá? Porém, como ele tem uma produtividade maior, tá? Ele teve um aumento de 2,3 vezes no lucro. Mas não é igual 3 vezes o preço se ele tivesse aumentado lá o preço de venda. Tá, mas eu consigo trabalhar produtividade dentro da propriedade. Preço ainda não consigo trabalhar. Tá? E se ele tiver os dois fatores culminando, como assim os dois fatores culminando? E se ele tiver bom preço de venda e uma produtividade um pouco melhor? Olha lá, ele já sai de 875 para 8.330 reais. Então, ele teve quase 10 vezes do aumento de lucro, que foi o que aconteceu esse ano na nossa região. Esse ano na região foi um ano de preço bom e produtividade excelente, tá? E eu vou comentar depois que é um ano perigosíssimo, tá? Depois a gente fala um pouco de gestão. Mas foi excelente. Mas quem que é o produtor que às vezes estava preparado com essa produtividade? Porque até ano passado estava todo mundo desanimado com lavoura. Esse ano está todo mundo animado com lavoura. Por quê? Combinou um preço bom, tá? Então, o preço importa? Importa, né? Óbvio que o preço importa. Mas ele é tudo dentro de uma propriedade cafeeira? Não é. Eu tenho N fatores dentro da porteira para trabalhar do que preço. Então, eu tenho custo, eu tenho produtividade, eu tenho variedade, eu tenho várias coisas. Tá certo, pessoal? O produtor deve passar também a fazer planejamento. Fechou a safra? Faz um planejamento de 1 ano, um planejamento de 5 anos, né? Faz um orçamento do que ele já vai fazer uma prévia. Porque quando você trabalha na parte de orçamento da propriedade, os gastos com adubações, os gastos com pulverizações, com produtos, oscila muito pouco. Você pode gerenciar, você pode trabalhar. Mas é a colheita que dá essa oscilação um pouco maior do custo. Então, se você já sabe o que você gasta de custo de adubação, de defensivos para o outro ano, já separa um pouco dessa colheita, já compra à vista esses produtos para o ano que vem, ou para esse próximo ano. Ou seja, você já consegue se antecipar. E aí, sim, você antecipando, sabendo que você tem em torno de um gasto, de um custo, você consegue travar.
Será que uma trava de 500 é boa? Será que uma trava de 550 é boa? Então, para você saber se uma trava é boa, você precisa saber o que é o seu custo, para você saber quanto que é a sua margem. Tá? Aqui é só um exemplo de, né, um produtor que de 3 talhões fez orçamento. Então, ele já sabia que provavelmente ele teria que 47 mil de gastos com a lavoura e a probabilidade de venda em torno de 114 mil. Então, ele consegue ter uma gerência melhor. Tá? Então, quando a gente faz planejamento, pessoal, faz um orçamento, faz um planejamento na parte de plantio, né? É muito comum, agora vou plantar, esse ano mesmo, vou plantar. Muda de muito cara, já não acha muda, aí você vai comprar uma muda de baixa qualidade, ou seja, já começa tudo do zero, tudo errado. Tá? Deixa eu ir para o próximo. Um outro problema que eu vejo muito em gestão, e esse problema, pelo menos na nossa região, é o primordial. O que é da minha casa e o que é da minha lavoura. Não há uma separação do gasto da casa com o gasto da lavoura. Ele embola, os produtores, de modo geral, embolam isso. Então, o dinheiro que está lá no banco, que é um dinheiro do café, ele precisa reformar uma casa, ele quer trocar um carro, ele quer comprar as coisas e mistura dinheiro de café com dinheiro da casa. Então, além dele fazer a anotação do custo da lavoura, ele tem que ter o gasto da casa dele. Né? Então, é uma mistura muito grande do dinheiro, ou uma parte da falta de gerenciamento desse dinheiro. E aqui é onde eu entro esse ano. Tá? Esse ano, produtividade boa, preço excelente. Então, às vezes, vê um montante de dinheiro que não esperava, que não imaginava. Tá? E aí começa a fazer investimento errado. Lógico que eu sempre comento com meus produtores, o sonho é para ser realizado. Então, ele quer ter um bem, ele quer adquirir um equipamento, aumentar a lavoura, tem que ser feito. Lógico, a gente trabalha para isso, a gente está no dia a dia para isso. Mas não pode ser feito inconsequente. A gente tem que ter um mínimo para saber se consegue ou não fazer. Né? Então, o produtor tem que saber separar o que é da lavoura e o que é da casa dele. Tenha contas separadas. Tá? Não movimente tudo numa mesma conta bancária. Só de você fazer a separação, você já consegue visualizar. Tá? Porque são coisas totalmente diferentes. Tá? Uma outra parte dentro de gestão, né, apesar de a gente trabalhar com café, é diversificar a propriedade. Né, para a gente ficar menos exposto a essas oscilações do dia a dia. Então, se você tem condições de diversificar, diversifique. Então, eu tenho produtor que trabalha com banana, tá certo? Eu tenho produtor que trabalha com vaca de leite, eu tenho produtor que trabalha com hortaliças, eu tenho produtor que trabalha com ovos. Você pode diversificar até mesmo dentro da própria atividade cafeeira. Eu tenho uma parte da minha propriedade que eu trabalho com café commodity, que eu vou entregar lá na cooperativa. Mas eu posso fazer também o quê? Cafés especiais. Eu vou conseguir fazer toda a propriedade de café especial? Às vezes não, mas começa com um lote, começa a agregar valor. Teve produtores de pontuação que vendeu café a 1.600, 1.800, pontuado, né? Então, dentro da própria atividade cafeeira, você consegue diversificar. Eu tenho produtores aqui do projeto que produzem o próprio café empacotado. É a parte dele? É a margem dele? Não, é uma pequena parte da propriedade que ele dedica a isso. E outra coisa, cuidado com diversificar também, para a gente não ser igual o pato. Né? Não sabe nadar, não sabe voar, não sabe andar, fica lá naquela loucura. Então, diversifique de forma correta, né? Fazendo planejamento. Né? Eu tenho um produtor que faz essa parte de torra, é empresa diferente. Né? Apesar de ser, às vezes, um tamanho menor, ele encara aquilo como uma outra empresa. Ele tem as lavouras, a propriedade, é uma empresa. A parte de torrefação é outra empresa. Porque são coisas totalmente distintas, apesar do mesmo tema, que é café. Né? Então, essas marcas aqui são dos produtores aí do projeto. Né? Certo? Façam a reserva de emergência. É a famosa fábula aí, né? Da formiga, né? E a cigarra que ficava cantando na hora que precisou de fazer
na hora que o bicho apertou, literalmente, ela não teve reserva, né? Então, esse ano foi um ano muito bom, excelente, você conseguiu gerar um fluxo de caixa maravilhoso, faça uma reserva, né? Essa reserva de emergência não tem que ser formada de um ano para o outro, mas todo ano você tira uma partezinha, você guarda, você começa a gerar depois, nós vamos ver para frente, um chamado capital de giro. Você fica menos dependente de financiamentos, né? Não estou falando que o financiamento é ruim, é uma ferramenta excelente que ajuda a gente, os produtores, né, de uma forma geral. Mas a gente não pode ficar dependendo totalmente de financiamento para qualquer hora. A facilidade de crédito está sendo muito grande. E isso, quando você pega facilidade de crédito e desorganização, isso vira uma bola de neve. Isso quebra produtores, tá? Então, faça uma reserva de emergência, tanto da lavoura, como você pessoalmente, né? Faça uma reserva financeira, vai trabalhando, porque as oportunidades aparecem, tá? E aí é hora, sim, de você... vamos supor que você tem vontade de comprar um trator, aí apareceu um seminovo, você tinha uma reserva, pronto, você conseguiu fazer. Apareceu um adubo com desconto, ou que você acha que está na oportunidade, pronto, você teve o capital para ir lá e fazer, né? Porque eu tenho visto aí que, em média, é 10%, né? E cuidado com empréstimos e financiamentos, tá? Empréstimo é bom ou é ruim, né? Cuidado com os empréstimos, pessoal. Né? Antes de fazer o empréstimo, estou vigiando o tempo aqui, Ana. Antes de fazer o empréstimo, verifique se você pode, se você precisa daquele bem, se você pode esperar, né? Se aquele bem vai te trazer algum retorno, tá? Então, os financiamentos são, sim, bons, né? Eles acabam alavancando, mas usem os financiamentos de forma alavancada. Ou seja, o que seria isso? Será que se eu fizer uma benfeitoria ou adquirir um produto na minha propriedade, o que isso vai me agregar de produção? Vai ter um aumento de produção? Ou, se eu adquirir esse bem ou agregar esse benfeitoria na minha propriedade, o que eu vou ter de redução de custo? Tá? Eu tive produtores que pelo volume pelo volume de produção, eles adquiriram uma máquina de beneficiar. Por quê? Porque o que eles tinham de gastos, chamando máquinas de beneficiar, de ambulantes, que a gente fala aqui na nossa região, para beneficiar deles, estava ficando mais caro que a própria parcela do investimento. Então, compensou ele fazer o investimento. Ele vai ter uma redução de custo, né? Então, quando fizer os empréstimos, os financiamentos, vamos atentar se aquele empréstimo, financiamento, vai alavancar, tá certo? Cuidado com juros e demais despesas, né? É comum também dentro da propriedade, né? O juro é 5% ao ano. Aí é 5% do juro do empréstimo, né? Mas esquece que tem que pagar, às vezes, um agrônomo para assinar, para fazer o laudo, né? Tem os títulos de capitalização, são N coisas, né? Manutenção de conta, que quando você realmente soma isso, está dando 10%, 15% ao ano. E isso, do montante, é um dinheiro muito grande, tá? Eu coloquei esse aqui porque acontece, não sei na região de vocês, mas na nossa região acontece a agiotagem. E isso é a falência, é a falência. O que é 10% no ano de um financiamento, de uma instituição bancária, às vezes, na agiota é 10% ao mês. É loucura. Acontece e eu já vi acontecendo, tá? Cuidado com trocas de produtos, tá? Às vezes os produtores são muito... Não estou falando mal de cooperativas, né? Às vezes há uma influência das cooperativas em troca de produtos. Pode ser naquele momento a oportunidade. Everton, eu não tive como comprar o adubo. Eu prefiro ter um custo maior, mas fazer a adubação na lavoura do que não adubar. Eu acho que, não, sem problema, mas não pode ser uma coisa rotineira da propriedade. Então, cuidado com trocas de produtos. Eu tive produtor que trocou adubo ano passado para pagar agora. Então, ele trocou 4 medidas de adubo para uma saca de café. Isso, com 4 medidas, a saca de R$350 ano passado é um valor.
Mas ele foi pagar esse café agora, a saca estava R$500. Então, se ele tivesse comprado o adubo à vista no passado, era R$85 a saca. E esse ano ficou em torno de R$120. Olha só a diferença que deu. E quando você põe isso no montante da doação, é uma loucura, né? É um dinheiro que é o que eu falei, R$1 economizado não é R$1 produzido, tá? Everton, Oi, já deu? a gente precisa Vou finalizar. Conclusões, o nosso tempo está curto, felizmente Não. a programação é extensa. Não, sem problema. Vamos acelerar, por favor. Não, já é o finalzinho, tá, pessoal? E o capital de giro, cara, né? Comece a trabalhar com o capital de giro próprio, para você ter poder de compra, para você poder comprar no melhor momento, né, na hora certa. Às vezes você pode até ter o dinheiro, mas comprou um pouco atrasado, já não consegue ter problema de entrega, aí já começa outros problemas. E você paga menos juros, tá? Então, pessoal, cuidado com a corrida dos ratos aí, da gente trabalhar para pagar juros, tá certo? E a conclusão é essa daí, Ana. Fazer o feijão com arroz. Eu ainda acho que nós temos que fazer o feijão com arroz bem feito, né? Não existe produto milagroso. Cuidado com os produtos milagrosos. Faça um teste. Faz um teste 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí sim, comece a usar os produtos milagrosos na propriedade, tá? O dinheiro é bom quando bem usado, né? Separe o que é da casa, o que é da lavoura, né? Procure saber o que ganha e o que gasta, para você saber o que sobra e aí, a partir daí, saber usar, né? Diversifique a renda, faça reservinha de emergência e cuidado com empréstimos e financiamentos, tá? Então, não se gerencie o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende. Não há sucesso no que não se gerencia, tá certo? Então, pessoal, essa aí não foi assim, às vezes, exatamente a parte de gestão diretamente a custos, né, a coisas, mas é uma parte de gestão que acontece no dia a dia da propriedade e que isso impacta na renda do produtor, tá? Com certeza, perfeita a explanação, Everton. Realmente, o nosso prazo é curto, como a gente começou, se a gente for debruçar a gestão financeira, a gestão de custo, sim. é um dia, uma semana, um ano, enfim, mas a mensagem que nós gostaríamos de passar com essa live seria justamente essa, de pontos de atenção que os produtores precisam ter no seu dia a dia na propriedade para iniciar uma gestão de custo, iniciar uma gestão financeira e colocar isso em prática por conta da importância desse ponto dentro da sobrevivência na cafeicultura. Né? Quando a gente trata assim, o conceito de depreciação, por exemplo, a máquina já depreciou, não usa mais, mas o que eu gastaria para comprar outra máquina? Então, a gente precisa, sim, de começar a pensar esses conceitos financeiros dentro da atividade para que, por exemplo, nesse último tópico que você passou de empréstimo e financiamento, se eu poupo, se eu guardo o valor da depreciação, eu não vou precisar de ir atrás de empréstimos, eu não vou precisar de ir atrás de agiotas, de financiamento, porque a própria atividade vai se manter. E aí é onde eu gostaria de contribuir para que, quando você anota, você consegue ter essa gestão no papel. Porque como é que eu vou lembrar do que aconteceu há 5, 10 anos atrás? Quanto que o talhão X me rendeu há 10 anos atrás? Isso tudo faz parte da gestão e faz parte do dia a dia e é um ponto importante que a gente precisa de colocar na nossa atividade. E aí, Everton, queria fazer uma pergunta para você. Sim. Porque assim, a gente nota que muitos produtores têm uma certa dificuldade de iniciar a gestão financeira na atividade, porque o dia a dia é muito árduo, levanta cedo, já vai para a lavoura, é o dia inteiro, chega em casa, quer descansar. Como que a gente pode começar a estimulá-lo? Como é que ele pode começar para fazer essas anotações, essa gestão financeira no seu dia a dia? Então, primeiro eu acho que a família estando unida, igual eu comentei lá no começo, né? Às vezes o produtor tem essa dificuldade, mas a esposa, o filho ou uma filha, fala assim, pai, você trabalhou hoje, hein? Aí o que você fez? Aí acaba ajudando no dia a dia, né? E também, às vezes, o produtor que está fazendo ali,
como ele tem já os talhões definidos, então começa a anotar uma folha, pode ser simples, não precisa ter a última geração de programa. Uma folha simples, um caderno ao talhão da arara. Aí põe, né? Algum exemplo que eu coloquei, não são coisas de última geração. Lógico que Excel e os programas de gerenciamento ajudam muito, né? Mas eu acho que a dica seria essa, comprometer a família também nessa parte de gestão, né? Com certeza. Porque, né, acho que dessa forma. Ótimo, ótimo essa resposta. Muito complementar e muito atual também, né? A gente vê aí os casos de sucessão familiar, envolver os filhos na atividade, a mulher na atividade cafeicultura tem um papel fundamental, porque ela é organizada, ela é dedicada e ela consegue fazer a gestão com uma eficiência muito grande. E entrando numa pergunta que recebemos, como que o sistema FAENG pode ajudar o produtor nessa gestão da atividade? Você responde, eu respondo? Pode ser você, pode ser, tanto faz. Bom, o sistema FAENG ele tem a sua diversidade aí de ajudar o produtor nas suas diversas frentes. Temos o Senar na frente da capacitação e dos treinamentos que os produtores podem estar recorrendo e complementando o seu dia a dia, né, nos cursos e etc. Além da assistência técnica e gerencial, que é promovida pelo Senar também, a FAENG, por meio das suas políticas e demandas, recebemos as demandas dos produtores e encaminhamos aos órgãos necessários. E também temos o nosso instituto, o INAIS, que comanda a parte de projeto, inovação e desenvolvimento para a melhoria do setor como um todo. Então, nós atuamos nessas frentes, temos ainda a participação dos sindicatos nos diversos municípios do estado. O produtor pode procurar recorrer a qualquer uma dessas instituições, que será bem atendido e também será conduzido para a sua necessidade. E para a gente encerrar, o nosso tempo é curto, infelizmente, temos uma programação extensa, né? Um programa atrás do outro, e 1 hora já vai começar um bate-papo com a nossa instrutora, a Elga Andrade, que vai falar um pouco para vocês sobre a classificação, como isso agrega no valor de venda do café. Então, já convido vocês para participar com a gente e gostaria de finalizar com uma mensagem, contribuindo junto com essa pergunta que nos foi feita, como que o sistema pode ajudar? E aí eu vou passar um videozinho curto que demonstra muitos dos serviços e produtos que o sistema pode oferecer para você, produtor. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui.
Então é isso, pessoal. É apenas uma amostra, né? Mais informações vocês podem estar acessando o nosso site. Convido vocês para assistir a próxima live nossa, que é o Conversa com Especialista, com a nossa instrutora Elga Andrade. Everton, muito obrigado pelos seus ensinamentos, por compartilhar conosco aqui a parte da gestão financeira na atividade cafeeira. Obrigada a todos pela presença. Até mais. Um grande abraço.